Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Estamos na leitura da Bíblia e numa dessas leituras eu acabei pulando. Então, hoje nós vamos fazer a leitura de 2 Samuel 5 e 6. Davi é constituído rei sobre todo o Israel. Então, todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e disseram: somos parentes de sangue. Além disso, quando Saul ainda era o nosso rei, eras tu quem comandavas as batalhas em Israel. E também o Senhor te disse: serás o pastor do meu povo Israel e chefe sobre ele. Assim, todos os anciãos de Israel foram se encontrar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando ele começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E o rei partiu com as suas tropas para Jerusalém, para atacar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: não entrarás aqui. Os cegos, os aleijados te impedirão, querendo dizer: Davi de maneira alguma entrará aqui. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Naquele dia Davi disse: todo aquele que quiser ferir os jebuseus terá de subir pelo canal e ferir aqueles aleijados e cegos, adversários de Davi. Por isso se diz: nem cego nem aleijado entrará no palácio. Assim Davi habitou na fortaleza e chamou a cidade de Davi, e foi levantando edifícios em redor, desde o Milo para dentro. E Davi se fortalecia cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Então Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel e engrandecido o seu reino do amor do seu povo Israel. Os filhos de Davi, nascidos em Jerusalém, Davi tomou ainda concubinas e mulheres para si. Depois que veio de Hebrom para Jerusalém, e Davi teve mais filhos e filhas. São estes os nomes que lhes nasceram em Jerusalém: Samua, Sodabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissuá, Jefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. E quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, eles subiram todos em busca dele. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: eu devo atacar os filisteus? Tu o entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: ataca, pois entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi para Baal Perazim e ali os derrotou e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompeu barreiras. E por isso chamou aquele lugar de Baal Perazim. E os filisteus deixaram ali os seus ídolos. Davi e as suas tropas os levaram. Os filisteus voltaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi tornou a consultar o Senhor, que respondeu: não subirás, mas dá a volta por trás e ataca-lhes em frente das amoreiras. Quando ouvires o estrondo de marcha pelas copas de amoreira, tu te apresentarás, pois é o Senhor que sai diante de ti a ferir as tropas dos filisteus. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Segundo Samuel 6, Davi leva a arca para Jerusalém. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000 homens. Depois partiu para Baala de Judá com todos os que estavam com ele para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles foram
levando com a arca de Deus até a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aió caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegram perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, salteiros, tamborins, pandeiros e cimbalós. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os dois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irromperá em ira contra Uzá, e por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi, ele teve medo do Senhor e disse: Como eu poderei fazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi: Por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com o jubiló e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela quando viu o rei saltando e dançando diante do Senhor. Ela o desprezou no seu coração. E trouxeram a arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu para todo o povo, para toda a multidão de Israel, aos homens e às mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: Que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas de seus servos como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical: Foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me como chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele, também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas seria honrado pelas servas de quem falastes. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Glória a Deus, aleluia. Vamos fechar os olhos e ler o nosso Pai Nosso. Antes de mais nada, eu quero que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, os seus filhos e que Deus abençoe a nossa nação. Vamos fechar os olhos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.